Vocês estão transmitindo aqui o que é a interdisciplinaridade de fato. Né? O que é a definição de interdisciplinaridade. Muitos serviços falam, é porque a equipe porque é interdisciplinar, e vivem uma multidisciplinaridade. Sim. Onde cada um faz o seu, tá cagando pro trabalho do colega, e vocês entenderam uma relação direta que é potencializar o trabalho de vocês. E a gente pode ir além, porque o impacto nutricional vai trazer um desfecho sobre o nosso trabalho como fisioterapeuta. Totalmente. A gente trabalha muito Sim. integrado com fisioterapeuta. A enfermagem na adequação do fluxo da dieta. Cara, é um monte de coisa. Na oferta, pensando até na disfagia, pensando até na nutrição. Cara, é todo mundo um potencializando o resultado do trabalho do outro. Sim. Infelizmente, nem todas as equipes pensam assim, né? Você pega o exemplo mesmo que ela deu da adequação, por exemplo, da consistência. Se você pegar todo esse processo e ver o tanto de gente que envolve, né? Então, você tem desde a pessoa que fez o chamado, vamos supor que foi um médico que já chamou, foi a enfermeira que pediu essa avaliação, aí vai lá a fonoaudióloga, avalia, vê qual que é a melhor consistência. E aí tem alguém que tem que prescrever em cima daquela consistência, só que também não é nutricionista que prepara a comida. Então tem o pessoal da cozinha, pode ter o pessoal, por exemplo, da gastronomia para transformar um purê meio sem graça em algo mais apetitoso, interessante, um prato bonito, né? Porque não basta mandar só lá naquele pratinho sem graça. Se mandar o paciente não comer... Não. Isso é a fase antecipatória da deglutição. É a primeira fase da deglutição. É você olhar para um alimento, reconhecer o alimento, achar ele gostoso e ter vontade de comer. Então, se você não trabalha na fase antecipatória da deglutição, o paciente não vai conseguir comer. E aí, eu sou fera nessa fase. Né? Não é? E aí, eu sou bom nessa se eu tô fase. pensando num paciente... Tá fazendo com bolo. Olhei já, e falei, assim, é gostoso. Né? Ele tá fazendo com bolo. Se eu tô pensando num paciente disfágico, eu tô pensando que ele tá fraco. Então, se ele tá fraco, ele provavelmente também não vai conseguir comer sozinho. Então, tem alguém que vai ofertar a comida para esse cara. Tem alguém que vai fazer o feedback para nutrição de quanto que ele comeu, para ela adequar. Então, assim, olha o tanto de gente que tem envolvida nesse cuidado, né? E que se realmente não for de uma maneira fica jogado, né? Exato. Se você pegar a fono, que ela avaliar uma consistência X e ela não descrever no lugar correto, não passar a informação correta para frente, acabou o processo, já caiu por ali, né? Não tem mais. E todo mundo é barreira para evitar, né? Qualquer situação adversa. E a gente precisa de estar todo mundo trabalhando em conjunto. E assim, da mesma forma que eu vejo que a fono ela tem um trabalho super integrado com a nutrição, com a fisioterapia, então, nem se fala. Com pacientes com doenças neuromusculares, pacientes graves, pacientes dependentes de ventilação mecânica, é impossível eu trabalhar sozinha. Eu não tenho como fazer nada. Assim, da mesma forma que, às vezes, a gente destrava alguns processos para o fisioterapeuta, algumas questões, algumas atuações nossas só são viáveis se tiver o suporte do fisioterapeuta também. Então, eu me sinto muito beneficiada, assim, porque eu trabalho com fisioterapeutas muito bons. Sabia que podia ser um trio aqui? Em vez de uma dupla? Faltou quem? Tem mais uma que a gente podia ter chamado aqui, que ela mora um pouquinho mais longe, né? E agora com o filho fica dificultando essa. Maíra podia estar aqui. Maíra podia estar aqui. Mas acabou de chegar da Itália, estava fazendo um transporte de um paciente. Tá certo. Pouca coisa. Da onde? Da Itália. Só dali. Logo ali. O único transporte Logo que eu fiz foi ali. para Tomo. O transporte mais massa que eu já fiz, Tomo. Eu fiz o transporte para Carapicuíba uma vez. Já deu um rolê, Quase né? na Itália ali já. Mas isso é importante mesmo, vocês falarem da interdisciplinaridade, essa questão de ter benefício de trabalhar com profissionais que aceitam isso também. Sim. Né? Porque hoje falar que você faz é muito diferente de realmente fazer. Né? E é o que a gente vê muito. Eu falo isso muitas vezes, que a gente vai em alguns lugares, alguns congressos, tem que ser interdisciplinaridade, mas na prática o negócio não está funcionando. E é realmente importante a equipe. É a base. Na neuromuscular, a gente tem medicações, algumas doenças como a ela não tem a cura ainda, mas a base delas, de tudo, mesmo tendo novas medicações na AME, por exemplo, é a equipe interdisciplinar. Exatamente. A gente viu isso, assim, a atrofia muscular espinhal ela é uma era que todo mundo desejaria ver. Ninguém imaginou que ia estar vivo para ver isso, né? Que tivesse realmente um medicamento que fosse modificador de contexto. Mas o que a gente vê? O medicamento sozinho não faz nada. Até porque pode dar muitos efeitos, que o profissional que consegue manejá-los. Exatamente. Então, assim, se não tiver físio, fono, nutrição, TO,
esses pacientes não evoluem. Que medicamento que é? A gente tem 3 medicamentos para atrofia muscular espinhal, né? Então, os 3 já estão aí liberados pela Anvisa, 2 medicamentos já totalmente incorporados pelo SUS e um outro em processo de revisão da incorporação. Mas nós temos, então, assim, 3 tipos de terapia. Uma terapia intratecal, outra terapia oral e a outra terapia, ela é venosa e ela é terapia gênica. Então, existe um vetor que realmente vai lá e conserta o defeito no DNA. Só que a gente viu que isso não é a cura, porque neurônios lesados, uma vez, permanecerão lesados. E se não tiver as terapias para fazer um incentivo motor, para poder dar o substrato energético, a gente não consegue evoluir nada. Então, não adianta ter só o medicamento se não tiver as terapias. E a terapia sozinha, ela também não consegue fazer o que o medicamento vem. Então, essa associação. Né? Exatamente. E precisa de mais dessas questões nutricionais, das questões da fisiomotora, da fisiorrespiratória, da terapia ocupacional. E o meu trabalho, assim, eu vejo muito eu no meio de todo mundo, assim. Porque eu preciso de ter essa correlação direta com a nutrição, mas eu preciso de ter uma correlação direta com a fisiomotora, com a fisiorrespiratória, nem se fala, com a terapia ocupacional. E juntos a gente vai realmente construindo aí esse cuidado. E isso se faz muito necessário. Então, assim, não só, né, onde a gente já tem drogas modificadoras, né, de prognóstico, mas até mesmo onde a gente não tem medicamento, como a esclerose lateral amiotrófica, né? A gente tem um neuro que trabalha com a gente, o Dr. Rodrigo Santiago, que é a nossa referência em doença neuromuscular de Minas Gerais, e ele fala para os pacientes, o que vai te manter é a fisio, a fono e a nutrição. Foca nisso, porque isso é o principal. Então, ele fala, olha, se você tiver que vender a casa para tentar pagar um tratamento medicamentoso, não faça isso. Guarda o seu dinheiro e investe no que é certo. O que é certo de dar resultado na esclerose lateral amiotrófica, sem dúvida, é essa equipe. É físio, fono, TO, nutri. E uma coisa curiosa da neuromuscular é o seguinte, a pessoa tem um diagnóstico de ELA, de AME, mas ela continua sendo uma pessoa única, individual, e as pessoas esquecem disso. Então, quando a gente vai olhar para uma criança, fazer uma avaliação de uma criança, a gente não pode esquecer das necessidades que ela tem enquanto criança, da parte gastrointestinal, do que ela tem que receber, porque ela é uma criança em desenvolvimento também. Ela tem um diagnóstico, mas eu também não posso deixar de olhar para outros lados. Então, às vezes, quando a gente faz os nossos atendimentos, é muito detalhado, porque a gente tem que olhar além. E eu sempre falo isso, é um diagnóstico, mas você continua sendo o seu João, que tem características únicas. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, não é olhar apenas para o medicamento que vai receber por causa da doença, mas, além disso, o que você, enquanto ser humano, precisa de complementação? E muitas vezes, eu acho que, na verdade, é por isso que os nossos acompanhamentos dão muito certo. A gente tem que olhar a pessoa além do diagnóstico. Isso. Não é a pessoa que tem uma doença rara, não. Ele tem, mas ele continua sendo aquela pessoa. E diagnóstico não é destino. Exatamente. Então, a gente realmente tem... Eu brinco sempre que é muito fácil você olhar para o paciente com uma doença neuromuscular e ver tudo que ele não dá conta de fazer. Uhum. O desafio mesmo é olhar para ele e enxergar o que ele tem de potencialidade, o que ele tem de função remanescente, o que a gente consegue realmente estimular com que ele faça. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para esses pacientes. Não é limitá-lo mais, não colocar tudo na conta da doença. Porque tem muitas situações que você fala, é da doença, é da doença. Não é da doença. Aí não faz nada. Eu acho que um ponto que você falou é função remanescente. Uhum. Os profissionais que não estão habituados a cuidar desse perfil específico de paciente não entendem que a gente está falando de uma doença que vai progredindo com o passar do tempo. Então, muitas vezes atribuem a ela um paciente totalmente dependente e não é esse o caso, né? O paciente foi diagnosticado com ela, hoje, amanhã ele já vai ser um paciente totalmente dependente. Você vai ter uma progressão do decréscimo de funcionalidade, o que vai exigir mais ou menos suporte clínico, e o profissional ele precisa entender
o momento que o paciente está. Sim. Então, essa função remanescente, muitas vezes, é muita função Sim. ainda. Ou outros pacientes, ainda pouca função. Mas o que você consegue aproveitar dessa função que ainda está preservada ou que ainda com assistência consegue ser garantida. Um detalhe importante. Eu não sou da neuro, mas por ser da terapia intensiva, a gente recebe muitos pacientes neuromusculares no ambiente.